Palavra breve aos irmãos, mas é algo que você necessita ouvir. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 5. Vamos meditar aqui um pouco sobre um milagre que Deus fez na casa de um sacerdote e favoreceu a sua família. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Os que acharam, digam amém. Vamos ler? Sentado mesmo, pode fazer essa leitura comigo. Diz assim: E nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e ambos eram justos. Olha o versículo 6, igreja. Eles eram justos, andavam sem culpa, obedeciam todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que quando ele exercia o sacerdócio perante a Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte queimar um incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão estava orando ao lado de fora, à hora do incenso. E ali apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ele ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo disse: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu o chamarás de João. Versículo de número 18. E Zacarias disse ao anjo: Como eu hei de saber essas coisas, se eu sou um homem velho e a minha esposa já é avançada em idade? E respondendo o anjo, disse a ele: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Eu sou enviado para falar-te essas boas novas. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumpram, porque tu não crestes nas minhas palavras, que em seu tempo hão de se cumprir. Versículo 36. E eis que a tua prima Isabel também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Verso 37, toda a igreja: Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, aleluia. Você pode repetir comigo? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Você pode glorificar a Ele por esta palavra. O nosso Deus é um Deus de promessas, e quando é Ele que faz a promessa, não existem impossibilidades que possam impedir a promessa se cumprir sobre a tua vida. Amém? Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, todos nós conhecemos, então eu ganho tempo com isso. Todos nós sabemos o que Deus de fato fez aqui na vida desse casal, o porquê, como foi, em que tempo aconteceu. Então eu quero aqui abrir mão dessas informações de introdução e vir logo para o que Deus colocou no meu coração. E a primeira verdade que esse texto me ensina, com base no que nós lemos, pastor Josué, é sobre as características desse casal. O que está escrito no verso 6, meu amigo Abner. O texto fala acerca de como eles se conduziam na presença de Deus, como eles andavam. E aqui eu vejo um casal que já não era mais novo, um senhor, uma senhora, que passaram a vida inteira esperando um milagre da parte de Deus, principalmente por Zacarias ser um sacerdote. Todos nós sabemos que o ministério sacerdotal, ele é diferente de um ministério profético. O ministério profético, Deus escolhe alguém e o levanta e o usa como profeta sobre a face da terra, e isso se dá a homens
ou a mulheres de independente de sua classe social, da região em que mora, de suas origens, Deus escolhe, levanta como profeta e acabou. Assim como nós podemos ver homens que eram agricultores e Deus levantou para ser um profeta, como também homens de influência e Deus também levantou para ser profeta. Mas o ministério sacerdotal ele é diferente, porque o ministério sacerdotal fala de linhagem, de descendência. Nós sabemos que Deus levanta Arão para ser o sacerdote, e todos os sacerdotes seriam agora da linhagem de Arão. Então todo sacerdote, se ele é um sacerdote, é porque um dia ele teve um pai sacerdote, ele teve um avô sacerdote, ele teve um bisavô sacerdote, e como sacerdote ele precisava gerar, não apenas para ser um pai, mas para dar continuidade ao ministério sacerdotal. Então Zacarias, pastor, precisava ser um pai, para que quando ele morresse, junto com ele não morresse a sua chamada, o seu ministério. O seu filho iria dar continuidade àquilo que ele iniciou e que ele recebeu das suas origens. Só que agora eu vejo um sacerdote talvez frustrado, abatido, triste, talvez enfrentando esses processos, essas fases, esses momentos difíceis. Quantos de nós já não passamos por esses momentos, já não questionamos, já não indagamos o porquê? É ou não é? Quando eu olho para Isabel, eu vejo a mesma condição. Uma mulher que está inserida em uma cultura que, por obrigação, ela tinha que gerar, ela tinha que ser mãe. Para os judeus, uma mulher que não gerava era maldita, era motivo de vergonha, e principalmente sendo ela esposa de um sacerdote. Eu imagino o pastor Isabel meditando nas histórias, nos textos sagrados, e vendo o que Deus fez na vida de Sara. Imagina comigo Isabel orando a vida inteira e talvez se questionando por que Deus fez na vida de Sara, esposa do nosso pai Abraão, e não fez na minha. Eu imagino, pastora Isabel, lembrando de Ana. Qual é o segredo que tem na oração de Ana que eu não consigo descobrir? 90 anos, Deus atendeu Ana e não me atendeu ainda. Eu imagino ela olhando para essas histórias e tentando compreender o porquê não conseguia ser favorecida também por um milagre. A gente passa às vezes, irmãos, por algumas fases, alguns momentos que a gente vive essa realidade. A gente observa a Abner na vida de alguém, Deus fez na vida dela, Deus fez na vida dele, Deus levantou o ministério dele, e por um certo momento a gente chega a acreditar: será que de fato existe uma promessa sobre a minha vida? Será que de fato vai acontecer como Deus falou? Acontece na vida de todo mundo, menos na minha. E diante de toda essa realidade, o evangelista Lucas vai me dar uma informação que eles estão vivendo tudo isso, pastor Josué, mas o texto diz que eles continuam obedientes, seguindo os mandamentos, irrepreensíveis, em constante oração. As frustrações, as feridas, as tristezas que talvez em algum momento permeavam o coração de Zacarias, de Isabel, não teve o poder de roubar dele e roubar dela a essência de um homem e de uma mulher de Deus. Eu imagino talvez Isabel dizendo: as coisas podem até não ter acontecido como eu queria que acontecesse, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar adorando. 90 anos, pastor, poderia muito bem ela olhar e dizer: já passou o tempo, já passou minha vez, acabou, não dá mais. Mas o texto diz que eles continuavam. Você pode falar para alguém do teu lado: você não pode parar. Não diga: não importa o que você já enfrentou,
Não importa o que já aconteceu, Deus está dizendo: não desista da tua família, não desista do milagre que Deus vai fazer na tua casa, não desista daquilo que nessa campanha Ele vai gerar através da tua oração. Fala para alguém: não desista. E o pior, Jefferson, esse texto está falando de um período em que chamamos de período interbíblico, não é assim, pastor Josué? Período intertestamentário. Que período é esse, Emanuel? O período que Deus está calado, Deus está em silêncio. E uma coisa, irmã, é você estar no vale, estar na prova, estar no deserto, e Deus levantar alguém e dizer assim: eis que eu sou contigo nessa guerra. Uma coisa é você enfrentar o maior deserto da sua vida e Deus levantar um profeta indo até você e dizer: continua, eu sou contigo. Agora outra coisa, pastor Josué, é você estar no vale, na prova, querer ouvir alguma coisa, o silêncio de Deus. Quando Deus te coloca no vale e fala assim: eu vou te colocar no vale, mas tem um detalhe, eu vou ficar só observando. E você dizer, pensar: Deus, fala alguma coisa. Só que o texto diz, pastor, que Deus está calado, mas Isabel está orando. Deus está calado, mas Zacarias está orando. E o melhor, pastor Josué, esse sacerdote aqui não é um sacerdote aposentado. Ele poderia muito bem dizer: a vida inteira eu orei, Deus não fez. A vida inteira eu servi, não aconteceu. Quer saber? Eu vou aposentar. 100 anos, já deu, está no meu tempo. Mas o texto diz que a sorte cai sobre ele em apresentar um incenso. Se cai sobre ele é porque o sacerdócio dele ainda está ativo, ele está em exercício, ele está cumprindo o seu ministério. Eu imagino o profeta Zacarias dizendo: o tempo passou, fiquei velho, o que eu queria que Deus fizesse Ele não fez, mas nada do que eu já vivi ou enfrentei vai me fazer abrir mão do ministério que Deus me deu. Ele está dizendo: eu vou continuar exercendo a minha chamada até o final da minha vida. Você pode levantar uma mão para receber. Deus te deu uma chamada, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma vocação. E Deus está falando para alguém essa manhã: independente do que você enfrentar, independente do que você viver, não abre mão da chamada, não desiste do ministério, continua cumprindo com responsabilidade o mandamento e a ordenança que Deus te deu. Não é porque você não sabe o que eu estou vivendo, é porque você não sabe a guerra que eu enfrento lá em casa. Mas Deus está dizendo: continua exercendo. Se é o ministério de jovens, continua. Se é o ministério de louvor, continua. Se é a escola bíblica, continua. Os vales dessa vida não podem te impedir de dar continuidade à obra que em você Deus iniciou. Você pode dizer: não pode parar. Pode dizer para alguém: você não pode parar. Continua. Ainda tem muita água para rolar. Ainda tem muita coisa para eu fazer.
Ainda tem muito milagre para mim gerar. Levanta a mão, igreja. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui na casa. Continua, porque quem te levantou foi Deus. Aí o anjo aparece. Detalhe: o anjo não aparece enquanto Zacarias está parado. O anjo aparece enquanto Zacarias apresenta o incenso. Ou seja, ele está em exercício. Ele está executando, cumprindo. Você nunca vai ver Deus se revelar para quem está parado, para quem estacionou, para quem se acomodou, para quem desistiu. Deus só se manifesta para quem está em exercício, em movimento, cuidando daquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque, como bem eu falei, existem algumas fases da nossa vida que até o silêncio de Deus é resposta. Você pode receber essa profecia? Se Ele está calado é porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Quem lembra do hino? No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio. Eita Jesus. E quando ele fala, Abner, já é para dizer que o milagre foi gerado. Olha o anjo falando para Zacarias: sacerdote, tua mulher vai gerar. Por quê? Porque a tua oração você pode dizer assim, ó, vale a pena orar. Vale a pena vir um mês de novembro e passar de joelho o mês inteiro. Porque a oração move a mão de Deus. Não existem impossíveis que resista à oração. E o interessante é como Zacarias reage à promessa. Eu vou falar algo que você guarda no teu coração, se for preciso anota, para você não esquecer. A maneira em que você reage diante da promessa determina qual é a condição que você estará até o dia em que a promessa se cumpra. Eu vou repetir. A maneira em que você reage diante da promessa determina como você estará até o dia em que essa promessa se cumpra. Você tem duas escolhas: ou você reage como Zacarias, mudo, porque não crê, ou você reage como Zacarias, mudo porque não crê. Quem me ouve, diga amém. Ou você reage que nem Josué, rodeando a promessa, e dizendo, eu vou dar glória. Não, eu vou repetir. Ou você espera com a boca calada, sem acreditar no milagre, ou você espera dando glória a Deus, aleluia, dizendo, o meu milagre está vindo aí, a minha bênção vai chegar. Eu vou adorar porque eu creio que o Deus que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Zacarias olha para o anjo olha para Zacarias e fala, olha, tu vai ficar mudo, tu vai ficar calado, até o dia em que a promessa se cumpra. Porque, eita Jesus, porque você crendo ou não,
Eu já vi muita gente pregando assim, ó: Deus só faz se você crer. Deus só faz se você acreditar. Irmã, irmão, está se falando de um Deus que, se Ele quiser, se o projeto for dele, você crendo ou não crendo, você acreditando ou não acreditando, as tuas limitações humanas não limitam o poder de Deus. Emanuel, mas a minha vizinha não crê, o meu amigo não crê, a família não acredita. O negócio é tão sério que nem eu creio, nem eu acredito. Pois é, pois se Deus decidir fazer, se Deus decidir gerar, se Deus decidir operar, não tem ninguém que impeça o agir de Deus sobre a tua vida. Ou você já esqueceu do que o profeta disse? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem pode escapar de minhas mãos. E operando Deus, operando Deus, operando Deus, operando Deus. Se eu decidir fazer, eu vou fazer. Alguém acreditando ou não acreditando, o projeto é meu, a obra é minha, e eu vou fazer, porque é promessa. Eu vou dar um minuto para você levantar a mão e você fazer que nem Josué diante da promessa. Abrir a boca e fazer barulho de glória. Vai, fica de pé adorando, porque enquanto você adora, encerro aqui te falando algo de Deus. Escute bem. Pastor Josué, o texto diz que já era o 5º mês que Isabel estava grávida. E ela estava o quê? Ó, irmãos, quem que não iria esperar a vida inteira para ter um filho? Orando, pedindo. Ela agora é favorecida por um milagre. E quando ela gera, qual seria a reação de qualquer um? As irmãs aqui. Primeira coisa, postar no Face, se sentindo grávida. Não é assim? Pastor Edivan, olha, eu quero fazer um culto de gratidão com a igreja inteira. Eu quero que todo mundo saiba que eu agora, ó. Só que o texto diz que Isabel está com quanto tempo? E está calada. Aí eu li esse texto, pastor, assim, meu Deus, eu não entendo esse mistério. Como que ela tinha tudo para falar, e agora ela está? Aí Deus falou no meu coração: sabe por que Isabel está calada? Porque o nosso Deus, primeiro, Ele faz a promessa, Ele anuncia a promessa. Segundo, Ele gera o milagre, Ele cumpre a promessa. E terceiro, é Ele quem divulga a promessa. Isabel está calada porque quem vai divulgar o milagre? Fala para essa pessoa: o teu milagre. Fala: o teu milagre vai virar notícia. Vai virar notícia. E quem vai divulgar? Quem vai divulgar é o céu. Está no texto, versículo 35. Olha, Deus, Gabriel, tem uma missão para ti. Eis-me aqui, Senhor. Vai lá em Nazaré, visita a casa de uma virgem e dá a notícia que Isabel está grávida. Olha o anjo: tua prima Isabel já está no 6º mês. Para ela que era estéril, porque para Deus
Para Deus, para Deus, para Deus, não há impossível em todas as suas promessas. Eu estou pregando, pastor, para uma igreja que ainda esse mês vai viver milagre de Deus. Milagre de Deus. Só quem crê em milagre levanta a mão, abre a boca e adora. Tem uma palavra pra você. Não desanime. Adore. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorando. Ô Isabel, num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto. Eita! E tenha calma. Declara, vai! Eu tenho uma notícia pra você. Vai passar. Eu sei que essa luta é logo. Adore, 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 adore. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo. Irabadagashuri biderari andarai. Italabadagashuri biderari. Você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Escuta essa. Existe um pensamento que diz que Isabel não falou porque naquela época as mulheres, para ter a certeza que o bebê estava vivo, como não tinha ultrassom, algo do tipo, elas esperavam o menino chutar, mexer. E quando o menino mexia, ela tinha certeza que o bebê estava vivo. E há quem diga que já era o 5º mês, e no ventre de Isabel o menino. E Isabel não sabia se o milagre estava vivo ou morto, porque o milagre estava parado. Não acontece isso? Você olha assim e diz: está tudo parado. Só que a Maria decide fazer uma visita a Isabel. Aleluia. Ela manda E eu acho, pastor, que o menino parecia que era das maleitas. Quando Maria abraçou Isabel, aí o menino era pentecostal, igreja. Eita Jesus. O menino começa a dar lugar no ventre da mãe. O milagre que estava parado agora começa a se movimentar. Você pode falar para alguém: Deus está movimentando o teu milagre hoje.
Parece que está parado, só parece. Mas hoje Deus está movimentando. 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 Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. Hoje é manhã de O milagre. vento respeita ele, ele é maravilhoso. Creia! Porque fica murmurando, reclamando, resmungando. Homem de pouca fé. Oh, no barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Cadê a primeira pessoa para Jesus hoje? Pastor, eu preciso de um milagre. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Cadê você? Cadê você? Eu já aceitei, mas estou meio distante, meio afastado. A minha vida está parada. Mas eu quero me movimentar hoje. Eu quero cumprir o ministério que Deus me deu. Eu quero voltar para a presença do Pai. Tem alguém? Tem alguém? Vem para cá. Vem para cá. Vem pra cá. Aplauda Jesus, igreja. Vem. Olha aí. Olha aí. Ô glória. Quem pode dar glória, abre a boca pra adorar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.